Hoje vamos ver a resolução de um problema de otimização através do método gráfico, né? São problemas aí da programação linear. O método gráfico só se aplica aí quando você trabalha com duas variáveis. Então, através do método gráfico, a gente vai encontrar aí justamente essa solução ótima. Como é que funciona o método gráfico? Você vai ter as restrições, certo? E essas restrições, elas geralmente são desigualdades, e essas desigualdades ela vai formar aí um conjunto convexo, certo? Então, esse conjunto convexo é o que nós vamos chamar de região viável, está aqui a região viável, certo? Ou então região factível, região das soluções. Então, qualquer um desses nomes aí vai ser justamente para a nossa região onde vai estar situada aí as soluções. Qualquer ponto da região viável deve satisfazer todas as restrições do problema. Então, você vai ter aí uma região que você vai chamar de região das soluções, região viável, região factível. Vai ser a região onde vai estar as possíveis soluções. O procedimento para determinar a solução ótima, através do método gráfico, vai ser o seguinte. Primeiro, vamos considerar as restrições do problema como sendo desigualdades. Aí, no caso, temos vários semiplanos que devem se interceptarem, formando um poliedro convexo, que é o conjunto das possibilidades para as soluções. Então, quando você tem as suas restrições, cada restrição vai criar um semiplano, e quando você faz a intersecção desse semiplano, você vai ter justamente a sua região convexa, ou a região das soluções. Né? Agora, você considera as restrições como sendo igualdades, né? Como igualdades, aí você vai ter justamente os pontos que são os vértices dessa região convexa. Certo? E esses pontos, né, que são os vértices, eles vão dar justamente os valores ótimos da função nestes pontos. Para obter os valores ótimos, considera-se a função objetivo f de x1, x2 igual a c, onde esse c é uma constante. Essa função aqui, para cada valor de c, você vai ter uma reta. Você vai ter várias retas aí, um feixe de retas, né, que vão interceptar a região. Essa região das soluções. E aí, a partir desse valor de C que você vai encontrar, você vai determinar a sua solução ótima. Por exemplo, está trabalhando com minimização, para o menor valor de C, está o quê? A reta intercepta a região, o ponto, né, x1, x2, vai ser o ponto ótimo. No caso de minimização. Se for o caso de maximização, então vai ser para o maior valor de C. Você vai criar o feixe de retas, e aquela reta que vai cortar a região, dando o valor de C maior possível, é justamente o ponto x1, x2, é justamente o ponto ótimo. O maior valor que C assumir para uma reta interceptando a região viável será o valor máximo do problema. E o menor valor que C assumir será o valor mínimo. O que nós temos é uma coisa assim. Você tem, por exemplo, você tem a região, digamos que a região viável, ela está assim, por exemplo, né? Assim. Então, essa é a região viável. Então, você vai criar um feixe de retas, né, do tipo f de x1, x2 igual a c. E para cada valor de c, você vai ter uma reta. Digamos que a sua reta vai ser, por exemplo, assim. Né? Vamos supor que a sua reta seja assim. Né? Isso é uma reta. F de x1, x2 igual a um número qualquer. Então, você vai ter aqui várias retas, né, interceptando a região. Por exemplo, se ela passou aqui, nesse ponto aqui, vai dar o maior valor de C, então esse ponto é o valor ótimo da função. Outra forma de determinar os valores ótimos através do método gráfico é calculando os valores da função objetivo nos vértices da região viável. Então, o que, pode ser feito também? Por exemplo, tem aqui a região viável, né? Como foi feito aqui. Digamos, a região é assim. Então, o que, você vai fazer? Você vai procurar os pontos, né, que são os vértices. Vai ter um vértice aqui, tem um vértice aqui, tem outro aqui e outro aqui. Então, você vai calcular o F de cada ponto desses aí, né? Do x1, x2 aí. Certo? Ou do xy, né? Se você quiser. Então, o maior que você encontrar é o máximo e o menor é o mínimo. Aí você vai ter um problema quando você tiver muitas soluções, infinitas soluções. Por exemplo, se a sua reta é f de x1, x2 igual a c, ela for desse tipo aqui. Certo? Então, ela vai cortar aqui, esses dois pontos aqui. Se você fizer aqui o f de x1, x2 e encontrar aqui dois valores iguais, e esses dois valores são os valores máximos, então é porque você deve ter infinitas soluções. Vai calcular o f aqui, nesse ponto. Aí encontrou um valor.
Calculou f aqui nesse ponto, encontrou o mesmo valor? Então você vai ter aqui infinitas soluções aqui. Existem 3 possibilidades, então vamos ver aqui as possibilidades que existem aí para a determinação dessas soluções através do método gráfico. Primeiro, a existência de uma solução única. Quando existe uma solução única. Então, neste caso, o que acontece? Você tem a região viável, temos uma região viável, né, a região das soluções, essa região que está aqui, ó. Aqui são vários pontos, né? Qualquer ponto aqui pode ser uma solução do problema, certo? Mas os pontos onde vai ter a solução ótima são esses aqui, ó, esses que estão em azul, né? Aqui vai ter uma solução ótima em cada ponto desse aqui, ó. Mas pode ter, né? Então, suponha que a minha reta f de x, essa reta aqui, é a reta f de x1, x2, igual a um c. Para cada valor de c, você vai ter uma reta diferente. Por exemplo, você vai ter uma reta aqui, outra aqui, outra aqui, interceptando essa região. Certo? Quando ela passa justamente aqui, ó, aí esse último ponto aqui foi o ponto que deu o maior valor para c. Então, você vai dizer que esse ponto aí é o ponto ótimo, né? Esse ponto aqui, se tiver aqui o x1, x2, observe que o x1 está aqui embaixo. Ó. Aqui é o x1 e aqui é o x2. Ó. Certo? Esse x1, x2 é justamente o ponto ótimo. São os valores que eu tenho, é a solução do meu problema. É o x1 e o x2. Certo? Então aqui nós temos aqui um ponto onde tem apenas uma solução. Observe que a reta ela cruza em apenas um ponto, ó, da região. Só que existe o caso, pode existir o caso em que você vai ter, ó, a reta, ela vai interceptar 2 vértices, ó. Aparece nesse vértice aqui e aqui, ó. Cada ponto aqui desse segmento de reta vai ser justamente uma solução ótima do problema. Isso quer dizer que você vai ter aqui infinitas soluções. Ó, existência de infinitas soluções. Certo? É quando a reta que você vai encontrar f de x1, x2 igual a c, vai interceptar a região, ó, em mais de um ponto. E pode existir o caso em que não vai ter solução. Por exemplo, aqui, ó, você não tem. Né? Nesse caso aqui, a região não é convexa. Ou nesse caso aqui, que a região também é não limitada. Você não tem, por exemplo, uma limitação para cá. Ó. Aqui não tem limitação. A minha região não é fechada, é uma região aberta. Né? Até da mesma forma que aparece aqui. Ó. Observe que mesmo que fosse fechado aqui, você tem aqui um problema aqui, porque aqui não é convexa. Então, você vai ter aí um certo problema para você encontrar a solução. Nesse caso aqui, a gente diz que o problema é inviável ou não tem solução. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de como encontrar um máximo através do método gráfico. Um máximo, então um mínimo, dependendo do que você está querendo aí. Por exemplo, maximizar a função objetivo, né, essa função aqui, ó, x1 mais x2, sujeito a essas restrições aqui. Ó. 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, x1 mais 2x2 menor ou igual que 7, x2 menor ou igual que 3 e x1, x2 maiores ou iguais que 0. Né? Observe que aqui sempre é a restrição de não negatividade. Eu vou dizer que isso aqui é o x2, né? Vou aumentar aqui. E aqui é o x1, certo? É como se fosse x e y aqui. Lá a gente trabalha com x1, x2, né? Mas aqui é como se fosse, isso aqui é como se fosse o y, né? Mas vamos trabalhar aqui com x2, certo? x1 e x2. Então eu tenho a minha primeira restrição é quem? É 2x1 mais x2 menor ou igual que 8. Então 2x1 mais x2 menor ou igual que 8. Certo? A outra restrição, x1 mais 2x2, x1 mais 2x2 menor ou igual que 7. x2 menor ou igual que 3. Bom, aqui são... Aí tem o x1 maior ou igual que 0 e o x2 maior ou igual que 0. Todos os dois são maiores ou iguais que 0. Então, o que é que eu tenho aqui? Quando eu tenho isso aqui, ó, 2x1 mais x2 menor ou igual que 8, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, 2x1 mais x2, eu vou primeiro fazer igual a 8, certo? Se eu fizer x1 igual a 0, eu encontro x2 igual a 8, certo? Então, vou aqui, ó, vamos dizer que o 8 está aqui. Se eu fizer x1 igual a 0, ó, x1 igual a 0, você tem x2 igual a 8. Eu marco um ponto aqui.
Agora, se eu fizer x2 igual a zero, o que acontece? Quem vai ser o meu x1? x1 vai ser igual a 4, né? Vai ficar 2x1 igual a 8, né? Então, 2x1 igual a 8, x1 é igual a 8 por 2, que é 4. Então, x1 igual a 4. Eu venho aqui no 4, vamos supor que o 4 está aqui, ó. Você faz na escala bem certinha aqui, né? x1 igual a 4. Eu já tenho aqui a minha reta, ó. Vai passar por aqui, ó. Entre o 8 e o 4. Bom, eu vou colocar aqui de preto. Vou colocar de azul. Bom, eu criei essa primeira restrição aqui. Certo? Primeira restrição. Minha outra restrição. x1 mais 2x2 menor ou igual que 7. O que eu vou fazer? Eu vou fazer igualdade. Né? Vou pegar aqui igualdade. Se fizer x1 igual a 0, o x2 é igual a quem? x2 igual a 7 por 2, né? Dá 3,5. Bom, aqui dá 8. Vamos supor que o 4 está aqui, ó. Aqui está o 3, o 2, o 1. Está bem aqui assim, né? Ó. Esse ponto aqui. Aqui é 3,5. O x2 é igual a 3,5. E quando eu faço x2 igual a 0, eu cancelo isso aqui e sobrou x1 igual a 7. Então está aqui, ó. 4, digamos que o 7 está aqui. Então tem um ponto aqui, ó. Tem outra reta aqui, ó. Vou passar daqui, passando aqui. Quando eu faço um igual a 0, encontro o outro. Está a mesma cor aqui. Está aqui diferente. Agora o outro. x2 menor ou igual do que 3. Né? Está aqui, ó. Então eu vou fazer igualdade. x2 igual a 3. x2 igual a 3 é essa reta aqui, ó, no 3. Vai passar aqui no 3, ó. Né? No 3, eu vou fazer a reta. Ela só passa aqui, ó, porque ela é uma reta, né, constante no x2. Certo? Ele vai baixar mais um pouquinho. Passando um 3 aqui, ó. Vou colocar de outra cor aqui. Bom, aí eu tenho um x1 igual a 0. Ó, x1 igual a 0. O que é o x1 igual a 0? x1 igual a 0 é a reta, essa reta vertical. Esse aqui é o x1 igual. Aqui está o 0, ó, x1. O x1 igual a 0 está bem aqui assim, ó. Então, essa reta é justamente aqui, ó. Vou pegar essa reta aqui, ó. É o eixo y aqui, o eixo x2. Vou botar aqui de outra cor, de vermelho. O x2 igual a 0 é a reta horizontal, a reta x1. Então, essa reta aqui, ó. A minha região já está aparecendo aqui. Essa região que vai estar justamente aqui, ó. Vou criar os pontos aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui vai ser um vértice. Esse aqui vai ser outro. Esse aqui vai ser outro. Esse é outro. E esse é outro. Observe que nós fizemos aí as retas, mas o primeiro passo é fazer os semiplanos através das restrições de desigualdades. Olha só. Certo? Então, eu criei aqui a primeira reta, que foi quem? Ela passou aqui, ó. Certo? A minha reta azul era a reta, ela passava aqui no 8, né? Vocês lembram que passava aqui no 8 e passava aqui no 4. Né? É a reta, isso aqui é 2x1 mais x2 menor ou igual que 8. Ou igual a 8, né? No caso aqui. Igual a 8. Certo? Como a restrição é de menor ou igual a 8, a minha pergunta é, os pontos que vão estar aqui, nesse semiplano. Ó. O que é um semiplano? Essa reta está aí. Então, os pontos que estão abaixo dela, são os pontos que estão aqui, né? Ou são os pontos que estão aqui em cima? A primeira pergunta é essa. Certo? Então, eu tenho que escolher qual é a minha região aí, qual é o meu semiplano. Se é o semiplano superior ou se é o semiplano inferior. Aqui está, ó, menor ou igual que 8. Então, se você quer decidir, você faz o seguinte, você pega qualquer ponto que está aqui embaixo, né? Qualquer ponto que você imaginar aqui. Por exemplo, posso pegar o 0,0 que está aqui embaixo. 0,0. Eu vou substituir aqui, ó. 2 vezes 0 mais 0. Isso é menor ou igual que 8? Sim ou não? Porque eu vou substituir o 0,0 aqui, ó, nessa desigualdade. Se o ponto 0,0 satisfizer a desigualdade, é porque ele está dentro da região, justamente, do semiplano que contempla essa desigualdade.
Então, por exemplo, no caso aqui vai estar, né? Aqui é 0. 0 é menor ou igual que 8. Isso é verdade. Então, isso quer dizer que a minha região é essa que está aqui embaixo. Ó. Certo? Minha região é essa aqui, não é essa de cima. Então, essa aqui cancela. Então, já é essa região de baixo. Aí depois você tem... qual é a próxima desigualdade? x1 mais 2x2 menor ou igual que 7. Então, você vem aqui... A gente viu que ele passava aqui no 3,5, né? Passa aqui no 3,5 e passa aqui no 7, ó. Certo? Então, você tem uma reta aqui, ó. Passando aqui nos dois, ó. É assim, x1 mais 2x2 x1 mais 2x2 menor ou igual que 7. Nesse caso, eu quero saber se os pontos são os que estão abaixo ou os que estão acima. Essa é a minha pergunta. Certo? No caso, eu faço a mesma coisa. Ó, esse ponto 0,0 está aqui embaixo. Ó. Eu vou verificar se ele faz parte, se ele está dentro dessa região, desse semiplano aí. Então, quando eu substituir, da mesma forma, quando eu substituir 0,0 aqui, vai ficar 0 mais 2 vezes 0, isso é menor ou igual que 7. Então, é verdade. Então, o 0,0, ele pertence a esse semiplano aqui, que tem essa desigualdade aí. Certo? Então, é justamente essa que está aqui embaixo. Vai ser essa parte aqui de baixo, todinha. Certo? Ó. Tudo isso aqui, ó. Eu vou fazendo isso até chegar na região que tiver todas as interseções. Tem uma que é x2 menor ou igual do que 3. É assim? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O 3 está bem aqui, é mais embaixo. Ó. O 3 está aqui. Então, eu vou ter essa reta. Ó. Aqui. Ó. Quer dizer que é tudo que está abaixo do 3. Eu posso fazer a mesma coisa aqui com esse ponto aqui, ó, 0, 0. Vou fazer o 0, 0 aqui. Ó. Aí eu vou substituir aqui. No caso aqui, como aparece só o x2, então é 0. 0 é menor ou igual que 3? É verdade. Então, esse quer dizer que o 0, 0 ele faz parte dessa região. Então, essa parte de baixo. Aqui, está abaixo disso aqui. Ó. Então, todinho aqui. Ó. Quando eu for fazendo essa interseção, eu vou verificar ó, que somente essa parte que está aqui. Ó. Essa região que está aqui. Ó. Ela vai contemplar todas as cores que eu estou fazendo em todas as interseções. Então, a minha região viável vai ser justamente essa região aqui que vai ter todos esses pontos aqui. Certo? Então, vou criar minha região viável através dessas interseções, das interseções dos semiplanos que são formados através das desigualdades. A região fica essa aqui. Ó. Isso aqui a gente pode fazer aqui no GeoGebra. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Ó. Aqui está o GeoGebra, né? Então, eu acho que já mostrei para vocês, né? Como que funciona o GeoGebra. No caso, 2x1 mais x2 menor ou igual que 8. No GeoGebra eu vou usar x e y, certo? Então fica 2x mais y, aí menor ou igual do que 8. Então, olha só que região foi criada aqui. Ó. Vou diminuir aqui. Aquela mesma região criamos, ó. Ela vai cortar aqui no 8 e aqui no 4. Ó. Se a gente aumentar um pouquinho, a gente vai ver, ó, no 8 e no 4. Certo? Então, essa região que está aqui. Ó. Por quê? Porque é 2x mais y menor ou igual que 8. Se eu colocar o ponto 0, 0, vai ver que esse ponto 0, 0 ele contempla essa desigualdade aqui. Ó. Então, fica 2 vezes 0 mais 0 vai ser menor ou igual que 8. Então, essa região aqui poderia ser essa aqui. Né? Se fosse maior ou igual, seria essa região aqui. Ó. Maior ou igual que 8. Ok? Qual a outra desigualdade? x1 mais 2x2 menor ou igual que 7. No caso lá vai ser x mais 2y menor ou igual que 7. Então, x mais 2y menor ou igual do que 7. Olha a região que foi criada agora. Outra região, observe que está ficando mais escuro. Está ficando mais escuro essa parte aqui, porque essa parte aqui já tem duas interseções. Né? Tem essa parte que veio daqui e essa parte que está abaixo aqui. Ó. Certo? A outra é o x2 menor ou igual que 3. Então, no caso, vai ser y menor ou igual que 3. Então, já criou outra região aqui. Ó. O 3 é esse aqui. Ó. Essa aqui é a reta y igual a 3.
e vai ser tudo que está aqui abaixo. Então, o que está se interceptando é essa aqui, essa parte aqui. Ó. E as outras duas, justamente as desigualdades ó, de não negatividade. Então, x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Ou seja, vai ser o x maior ou igual a zero. E a outra vai ser o y maior ou igual a zero. Bom, observe o seguinte. A região mais escura que aparece é essa aqui. Ó. Então, essa vai ser a nossa região. Certo? A região mais escura, a região que contempla todas as interseções, é essa que está aqui. Ó. Vai ser a minha região viável. Ó, imagina que eu tenho aqui o x e o y, certo? Que no nosso caso lá vai ser o x1 e o x2. Né? Aqui vai ser o x e aqui vai ser o y. Então, para o x maior ou igual a zero, então, o x maior ou igual a zero vai ser justamente essa parte que está aqui. Ó. Isso aqui é o x maior ou igual a zero. Certo? Porque o x está aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui vai até menos infinito. Né? E aqui até mais infinito. Certo? Então, o x maior ou igual a zero é essa parte que está à direita do eixo. O y, esse aqui, é o x maior ou igual a zero. O y maior ou igual a zero é a parte de cima. Essa parte aqui. Ó. Vou pegar essa parte aqui todinha. É o y positivo, né? E o zero é quando corta o eixo aqui. Então, aqui, ó, observe que aqui é o zero, aqui vai ser 1, certo? O 2, o 3, o 4 do y. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, vai ser essa parte de cima. Aí, o que é que se intercepta nos dois? O que intercepta nos dois é essa parte aqui, ó. No caso aqui seria o primeiro quadrante. É o que vai estar com a setinha vermelha e verde ao mesmo tempo. Observe que aqui é só verde. Aqui é só vermelho. Aqui é nenhuma. Então, o que tem as duas é essa aqui. Certo? O primeiro quadrante é a interseção de x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Que é o primeiro quadrante. A região viável ela vai estar sempre aí no primeiro quadrante. Os pontos são esses aqui. Ó. Aqui vai ter um ponto. Outro aqui. Ó. Outro aqui. Aqui. E aqui. Bom, esses são os pontos, né, esses que estão em preto aqui, são os pontos, serão os candidatos a pontos ótimos, né, para dar os valores ótimos aí da função. Essa aqui é a parte da interseção para criar a região viável. Foi criada a região viável, né, a região das soluções. E agora o que é que vamos fazer? Vamos considerar somente as retas. Já sabemos quem é a região, vamos criar agora as retas. Estão aqui as retas. Ó. As retas é quando você tem a igualdade. Aqui vai ser justamente agora, criando as retas. Nós podemos ver isso também no GeoGebra. Bom, vamos considerar agora as retas. Então, temos aqui, ó, ao invés de menor ou igual, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a igualdade aqui. Ó. A igualdade. Aqui no seto também vai ter a igualdade. Ó. Aqui no 3. Y igual a 3. Aqui no x, o x igual a 0. E aqui o y igual a 0. Agora eu tenho, a minha região é essa aqui. Ó. Lembrando que a região é essa. Bom, eu posso encontrar os pontos também, agora fazendo aqui no GeoGebra, usando a interseção. Interseção de dois objetos. Então, vou criar a interseção dessa reta com esta. Ó. Criei esse ponto. Vou criar a interseção dessa reta com esta. Outro ponto aqui. Ó. Agora, dessas duas aqui, ó, porque vai interceptar 2 a 2. Ó. Essa aqui com esta. Certo? Agora, esta reta na vertical com esta. E agora essas duas aqui, que são os eixos. Né? O x igual a 0 e o y igual a 0. O ponto 0, 0. Certo? Então, aqui eu criei a região, a minha região viável. Observe que aqui aparecem os pontos. Ó. Ponto A é o ponto 3 e 2. Ponto B, 4 e 0. Está aqui, ó. 4 e 0. O ponto C, 1 e 3. Aqui, 1 e 3. 0 e 3, o ponto E. Ó. Esse ponto aqui é o 0, 3. E aqui é o 0, 0, né?
Bom, então esses pontos aí são os pontos que são os candidatos aos pontos ótimos, né? Vai me dar a solução ótima do problema, certo? O que, é que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Eu criei a região viável, essa é minha região, essa que está aqui dentro, ó, essa região que está aqui, ó, certo? Então, vou criar agora a minha função que vai me dar o máximo valor, certo? Eu preciso saber que função é essa, qual vai ser essa reta. Tem várias possibilidades aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro como é que faz isso, ó. Aqui é a minha região viável, eu tenho os pontos aqui, ó, né? Aqui tá os pontos, né? Os possíveis pontos aí que vai nos dar os valores ótimos. Vou criar as retas da forma f de x1, x2 igual a c. Então, para cada valor de c, eu vou ter uma reta. Quem é a minha função f de x1, x2? A função objetiva é essa aqui, ó. F de x1, x2 igual a x1 mais x2. Então, vou criar aqui nessa região viável as retas da forma x1 mais x2 igual a c. Bom, para cada valor de c, eu vou ter uma reta diferente. Por exemplo, se o c for 0, vai ter x1 mais x2 igual a 0. Olha só, aqui está a região viável e temos aqui várias retas que estão interceptando a região. Para cada valor de c, eu encontro uma reta diferente. Por exemplo, para c igual a 0, eu tenho uma reta x1 mais x2 igual a 0. Certo? Para o c igual a 1, eu vou ter a reta x1 mais x2 igual a 1. Para o c igual a 2, eu tenho uma reta x1 mais x2 igual a 2. E assim por diante, né? Até o c que eu quiser. Bom, eu vou fazer a equação dessas retas. Na verdade, basta fazer apenas de uma reta, certo? Aí você tem a noção de qual vai ser o último ponto. Geralmente, qual vai ser o último ponto que a reta vai cortar na região viável. Geralmente, esse último ponto vai dar o valor máximo de c. Então, aqui estão os valores. Para c igual a 0, aqui vai ser a reta x1 mais x2 igual a 0. Essa segunda, x1 mais x2 igual a 1. x1 mais x2 igual a 2. Até chegar aqui, ó, até o x1 mais x2 igual a 6. Certo? Essa reta aqui, ó, essa aqui é justamente essa primeira. Essa primeira aqui. Certo? x1 mais x2 igual a 1 vai ser essa reta aqui, ó. Essa segunda. Igual a 2 vai ser essa reta aqui, a terceira. Essa aqui é o x1 mais x2 igual a 5, aliás, a 6, né? E essa que está em azul, que é justamente a que vai dar o máximo, é x1 mais x2 igual a 5, certo? É justamente, vai cortar aqui, ó, a região no maior valor possível. Observe que essa aqui eu coloquei o c igual a 6, mas ela não corta mais a região, ó, certo? Então, x1 mais x2 igual a 6, ela não corta mais a região. Então, não pode contar com esse valor aqui. É somente a que corta a região. Essa reta aqui, ó, o c é 4. Aqui é C3, C2, C1, C0. Se eu quisesse calcular o mínimo seria isso aqui, ó, que é o menor valor que o C assume, certo? Dentro da região. Então, dentro da região, o maior valor que o C vai assumir é esse aqui, é o 5. Isso quer dizer que o 5 vai ser o meu valor ótimo. Sim, aí que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui, se você observar, ó, vai ser o 3, está aqui no 3 e no 2. Ó, certo? Então, vai ser o F de 3, 2, que é justamente 5. É quando o Czinho é 5. A resposta do problema vai ser x1 igual a 3 e o x2 igual a 2. E o valor ótimo da função vai ser o 5. Vamos ver como é que funciona isso no GeoGebra. Vou criar o controle deslizante, que é... Cadê o x? O controle deslizante, vou colocar o c aqui. Mas tem que ser um czinho pequeno. C igual a 1. Vamos ver. Bom, agora eu vou criar a função, no caso é x mais y igual a c. Bom, aqui está a função. Agora eu vou fazer esse 1 se mover, ó. O c se mover. Observe o que acontece com a função. Tá vendo? Esse c está só... Eu vou aumentar esse c aqui. Esse controle deslizante, eu vou aumentar ele porque está só
nas configurações dele, ele está entre menos 5 e 5. Vou colocar aqui até 10, por exemplo. Bom, vamos ver. Essa função aqui eu vou colocar de outra cor para a gente entender aqui. Fica mais fácil, né? Vou botar aqui um azul bem grande aqui, ó. Vamos ver aqui o valor do C, certo? Ó, o que acontece, ó, o C está menos 5. x1 mais x2 igual a 5, né? Ó, certo? Não interessa esse negativo. Vai interessar aqui, o C igual a 0. Aqui é o 0, 0. Esse ponto aqui é o ponto 3 e 0. 3 e 0. Vamos ver quanto é o f de 3 e 0. Depois tem esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1 e 3. Esse ponto aqui é o ponto 3 e 2. E esse ponto aqui é o ponto 4 e 0. Então, quanto é o f de... A gente pode calcular isso aqui, né? O f de 1, 3, certo? O f de 3, 2. E, por último, o f de 4, 0. Olha o valor de C, ó. O valor de C passou aqui no primeiro ponto, certo? Ele vai aumentando, ó. Ele vai aumentando 1.2, 1.5, 1.3, olha, 3.4, 3.94. Ele passou aqui no 1.3, no 4. Agora você vai aumentando ele, ó. Aí onde está a questão, ó. Essa reta aqui, ó, ela entrou na região das soluções agora. Entrou agora na região, certo? E ela está aumentando o valor do C, ó. Cada vez que você sobe mais um pouquinho, ó, ela vai aumentando o valor do C. Esse é o último ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto ótimo, o ponto 3 e 2, certo? O ponto ótimo é 3 e 2 e o valor ótimo é isso aqui, ó, C igual a 5. Se eu sair mais um pouquinho, se eu aumentar um pouquinho o C, eu saio da minha região. Ela vai estar fora, ó. Aumentei um pouquinho, 5.1, ela já está fora da região viável. Não me interessa. O que me interessa é justamente na região das soluções. Por que, que o 5.1 não interessa aqui, ó? Porque não satisfaz as restrições. Esse ponto aqui não satisfaz as restrições, certo? Quando vai me dar o C igual a 5.1. Aqui deve ter aqui um 3 ponto alguma coisa, ó, e o 2 ponto alguma coisa aqui, ó. Esse ponto não faz parte mais da região. A solução, no caso aqui, vai ser justamente f de 3, 2 igual a 5. É o valor máximo que atingiu, né? O 3, 0 aqui vai dar 3, o 1, 3 vai dar 4 e o 4, 0 vai dar 4. Então, o máximo é esse aqui, ó. É o valor máximo que eu consegui. Justamente o que aparece aqui, né? Aqui são as retas, né? São várias retas aqui. E a primeira vai ser essa, ó, que vai me dar aqui o C igual a 0 no ponto 0, 0. E a última é essa aqui, ó. Ela começa daqui, né? Você vai para lá, vai aumentando o valor do C, ó. Ela vai aumentando até chegar nessa última aqui, ó. Então, passou daqui, está fora, né? Passou do C igual a 5, está fora. Aqui temos outro problema, ó. Maximizar a função 5x1 menos x2. E aqui são as restrições. Certo? Este problema que a gente vai ver depois como é que faz a modelagem dele, que chega justamente nesse problema aqui. Aqui estão as retas. É claro que aqui primeiro faz as interseções, certo? Vai fazendo as interseções, né? 2x1 menos x2 menor ou igual que 10. Quando você faz a igualdade é essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira, ó. É o 2x1 menos x2 igual a 10. Você quer saber para que lado está a sua região viável? Se está aqui para baixo ou está para cima. Então, você pega o ponto 0, 0, que está aqui, ó. O ponto 0, 0 está aqui, ó. Então, se eu botar aqui 0, 0, vai ficar 2 vezes 0 menos 0. Vai dar 0. Então, 0 é menor ou igual que 10, né? Porque você tem a desigualdade assim, ó. 2x1 menos x2 menor ou igual que 10. Essa é a primeira desigualdade. Então, como está aqui, menor ou igual que 10. Então, isso quer dizer que ela está para cima. A sua região está aqui para cima. Agora, eu vou pegar, por exemplo, essa aqui. 2x1 menos x2, que é a segunda, né? 2x1, aliás, a terceira. Ó. Menos 2x1 mais x2 menor ou igual que 0. Menos 2x1 mais x2 menor ou igual a 0. Quando eu faço a igualdade, 2x1 menos x2 igual a 0, vai estar essa reta aqui. Observe que agora eu não posso pegar o ponto 0, 0. Mas eu posso pegar, por exemplo, o ponto 1, 0, que está aqui, ó. Esse é o ponto 1, 0. O ponto 1, 0, ele está... Aí seria esse caso de baixo ou de cima, né? Então, se eu botar aqui 1 e 0, por exemplo, o x1 vai ser 1. Então, vai ficar menos 2
né? Aqui ficaria menos 2 vezes 1 é menos 2, mais o zero. Isso vai dar menos 2, que é menor ou igual que zero. Então, é verdade, né? Menos 2 é menor ou igual que zero. O ponto 1, 0 está aqui, ó. Se ele está aqui, a região é essa região de baixo, certo? É a região que está aqui embaixo, ó. Porque 1, 0 é um ponto que está dentro da região. Essa vai ser o conjunto das possibilidades, né? Para soluções ótimas. E quando você fizer aqui no gráfico, então a reta vai ser dessa forma aqui, ó. Vai passar bem aqui assim. Pode ser visto também no GeoGebra, né? 0, 0, 2 e 4, 6 e 2. Tem esse aqui, né? Que é o 5 e 0. 5 e 0. Bom, essa é a minha região viável. C igual a 1. E vou criar a função que é 5x menos y igual a c. Essa aqui é a minha reta que vai determinar a solução ótima. Novo. A minha região vai ser essa. Pronto, essa é a minha região. Então, agora eu vou saber onde é que vai ter o valor máximo aí da função. Então, eu venho aqui no controle deslizante, certo? E vou mover, ó, a minha reta. Então, aqui é 5. Então, o C igual a menos 5, passa no ponto A, aqui no B, ó. O C vai aumentando, certo? Olha, 16, passa no 5, no 25, ó, passa no 5 igual a 25. C igual a 25. Aí vai aumentando, ó. O último ponto que ele passa é aqui, no C, ó. Observe que está aqui. Então, nesse ponto aqui é justamente, ó, pega o x1 igual a 6 e o x2 igual a 2. Ó, certo? Então, esse valor aqui é o valor máximo que a função pode tomar, que é justamente o c igual a 28, que é nesse ponto aqui. Observe que as retas, ó, o feixe de retas que você vai tendo aqui é, para cada valorzinho de c que eu estou colocando aqui, é uma reta diferente. Ó. Então, ela vai saindo da região aqui, justamente nesse ponto. É o último ponto que ela corta a região. Esse ponto aqui é o ponto 6 e 2. Né? Isso quer dizer que o f de 6 e 2 é justamente 28. É a resposta da sua questão. Então, o x1, né? A resposta x1 é igual a 6. O x2 é igual a 2. E o valor da função é justamente o 28. Né? Aí depende do que você está querendo. Eu quero maximizar a função. Eu quero encontrar, sei lá, o z, né? Ou o lucro. Então, o lucro vai ser 28. Essa questão a gente já viu, já trabalhou com ela na parte de simulação, certo? Então vamos ver aqui, ó. Uma empresa necessita produzir os produtos P1 e P2 que vendem com margem de lucro unitário de R$10 e de R$6 respectivamente. Ou seja, o produto P1 ele vende a R$10 e o produto P2 vende a R$6. Então para P1 estão agendadas 35 horas de trabalho, sabendo-se que tecnicamente a produção de uma unidade de P1 requer em média 5 horas. Aconselha-se não produzir mais do que 7 unidades do produto P2. No que diz respeito à matéria-prima a utilizar, o estoque existente é de 40 kg, sendo o consumo de 5 kg por unidade produzida de P1 ou P2. A empresa deseja saber qual a produção de P1 e P2, visando a maximização do lucro. Então, já vimos essa questão, vimos como modela essa questão. Aqui temos a tabela, não é isso? Hora de trabalho. Para o P1 precisa de 5 horas e a limitação é de 35 horas. Para P2 não diz nada. Na produção, requer que o produto P2 tenha no máximo 7 unidades. A matéria-prima, a limitação é de 40 kg. Ó. Aí são 5 para produzir P1 e 5 para produzir P2. E o preço, 10 o produto P1 e 6 o produto P2. Então, queremos justamente maximizar isso aqui. Então, temos aqui a modelagem do problema, certo? A função que deve ser maximizada é essa aqui, f de xy igual a 10x1 mais 6x2. Certo? Aqui tem as restrições, hora de trabalho. Vai ser, no caso aqui, 5x1 menor ou igual que 35. 5x1 tem que ser menor ou igual que 35. O x2 tem que ser menor ou igual que 7. 5x1 mais 5x2 menor ou igual que 40. E aqui vai ser a função. f de x1, x2 vai ser 10x1 mais 6x2. Então, temos aqui
as restrições, tem as restrições de não negatividade. Esse é o problema, maximizar f de x1, x2 igual a 10x1 mais 6x2. Aqui são as restrições do problema. E aí vamos usar também o método gráfico para resolver esse problema. As restrições como sendo semiplanos e você vai ter justamente a região das soluções como sendo essas aqui. Você pode calcular o f nesses pontos, né? Em cada ponto aqui, esse pontinho azul, e ver qual é o maior valor que vai dar a função f de x1, x2, que é 10x1 mais 6x2. Aqui estão as retas, né? Colocamos as retas 5x1 igual a 35, x2 igual a 7, 5x1 mais 5x2 igual a 40, x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Aqui, como retas, você vai criar justamente as interseções, que são os pontos que aparecem aqui. E agora vamos criar justamente f de x1, x2 igual a 10x1 mais 6x2 igual a um c qualquer. E aí, a gente vai ver onde é que vai ser o ponto em que o c vai ser maior. Podemos ver aqui no GeoGebra. 5x1 igual a 35, ou 5x igual a 35. Bom, tem a primeira reta. A segunda, x2 igual a 7. Que no caso o y igual a 7. A terceira, 5x1 mais 5x2 igual a 40. 5x mais 5y igual a 40. Vamos ver as próximas. Aí x1 igual a 0 e x2 igual a 0. No caso, x igual a 0 e o y igual a 0. Bom, aqui vou ter a região, deixa eu minimizar aqui. Bom, essa vai ser a minha região. Nós já vimos o seguinte, ó. Vimos que a região vai ser essa aqui. Então, vou criar aqui os pontos. Vai ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, aqui e aqui. Só ampliar um pouquinho. Bom, aqui está a minha região. Bom, essa é a região das soluções. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou criar meu controle deslizante. Vou colocar o C igual a 1, certo? Eu começo sempre com 1. C igual a 1. Ou C igual a 0, né? Vamos começar do 0. Vamos colocar aqui entre menos 5 e 50, né? Bom, então vamos ver agora a função vai ser essa aqui, 10x1 mais 6x2. Então vai ser 10x mais 6y igual a c. Bom, então aqui está a minha função. Com azul. Aumentar. Bom, então essa é a nossa função. Eu vou aumentar o valor de c, ó. Certo? Então o valor de c está aumentando. Então o valor de c ela continua, ó. Ela já passou da região, então tem que voltar e ver aqui onde ela vai cortar o ponto aqui, o último ponto, onde ela corta a região. Esse ponto aqui, ó, é o ponto ótimo. Então deve ser mais ou menos aqui, ó. Então tá aí nesse ponto, esse ponto é o ponto 7 e 1. Então o ponto ótimo vai ser justamente isso aqui, o 7 e o 1. Então você vai calcular o f de 7 e 1 é 10 vezes 7 mais 6 vezes 1. Certo? Então vai ser igual a 76, né? Então o valor ótimo vai ser justamente isso aí, o f de 7 e 1, que é igual a 76. Essa é a região das soluções, são os valores que nós temos aqui. E esse valor aqui justamente é o 76. Ó. É o ponto 7 e 1, é onde você vai ter o C máximo, né? Isso aqui é o C igual a 0, C igual a 10, C igual a 20. Vários valores de C, onde as retas aqui interceptam a região. Mas o valor máximo, o último que passa aqui, ó, é 76.
certo? No ponto 7 e 1. Vou pegar o f de 7 e 1 vai ser igual a 10 vezes 7 mais 6 vezes 1. Isso vai dar justamente 76. Lembrar que fx1 e x2 vai ser justamente o 10x1 mais 6x2. 10 vezes 7 mais 6 vezes 1, isso vai dar 76. É o valor ótimo que vai ser atingido aí.